A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, livro de Deuteronômio, capítulo 22, do verso 13 até o 30. Vamos concluir o capítulo, né? E este capítulo, ele vai falar sobre a honra das mulheres, que é papel do homem, tanto do pai de família como do marido, honrar as suas esposas, né? Então nós devemos batalhar e lutar pela honra das mulheres, porque o adversário cada dia mais joga a honra das mulheres na lama, né? Cada dia mais é difícil você encontrar uma mulher que procura servir a Deus em espírito e em verdade, que segue a palavra de Deus, né? A maioria das mulheres, infelizmente, elas já estão desonradas, elas dançam com pouca roupa, né? A gente vê aí, elas não dão valor para o seu próprio corpo, né? Ficam mostrando para todas as pessoas, não se valorizam. As mulheres perderam a sua honra. E aqui a palavra de Deus, ela quis preservar. Se a gente estivesse vivendo numa sociedade que ainda cumprisse a lei de Deus, que valorizasse a lei de Deus e a palavra do Senhor, nós teríamos mulheres valorosas, mulheres honradas, né? É lógico que ainda existem muitas mulheres honradas, né? Santo é Jesus Cristo. Tem muitas mulheres cristãs que buscam a santidade, né? Mas infelizmente as mulheres do mundo, a maioria, não se dão valor mais, né? E até no meio da igreja, infelizmente, isso acontece. Então nós vamos falar sobre a honra das mulheres e o dever do homem é proteger a honra delas, tá bom? Então, além desse assunto, a gente vai também estudar sobre adultério, tá certo? Sobre violência sexual, sobre estupro, né? Quais que eram as punições na época e o que acontece com eles hoje espiritualmente, né? E também tem uma coisa muito interessante que eu aprendi estudando para fazer esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês, né? Lembram da passagem que os fariseus levaram a mulher adúltera, né, Maria Madalena, para que Jesus Cristo a condenasse e ele absolveu, falando que quem tivesse, que não tivesse pecado tirasse a primeira pedra? Lembram que nessa passagem Jesus Cristo estava escrevendo algo na areia? Na Bíblia não ensina o que estava escrito lá, né, naquele versículo, né? Mas eu acho que eu descobri para fazer esse vídeo aqui. Eu acabei descobrindo, tá bom? E aí vocês veem se vocês concordam comigo ou não, tá? Mas parece que a resposta está nesse capítulo aqui, né? Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, aqui do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Agora aqui a gente vai falar sobre difamação, né? O que acontece quando o homem difama a sua mulher, né? Você é casado, você elogia a sua esposa perante ela e perante os outros, você a honra ela, falando palavras boas, falando bem da sua esposa, olhando as qualidades dela e não os defeitos. Então é bom você prestar atenção nesse vídeo, tá? Porque quem difama a sua esposa não é bem visto diante de Deus e não era para ser bem visto diante da sociedade também, tá? Nós devemos falar muito bem das nossas esposas, honrando a moral delas e elas também devem falar bem dos seus esposos, né? E para que haja o carinho, que haja amor entre o casal. Quando um começa a falar mal do outro, não vai dar certo, né? Aí um fica humilhando o outro, não vai dar certo esse casamento. É necessário a gente falar bem, né? Bem dizer, não mal dizer, né? Aqui, ó, verso 13. Quando o homem tomar mulher e entrando a ela a aborrecer, então aqui, ó, depois que entrasse a mulher, eles já eram casados, tá? Então, depois de casado, quando o homem começa a aborrecer a mulher, então não aborreça a sua mulher, não aborreça a sua esposa, não fique difamando ela, não fique tratando ela mal, trate ela com carinho e falando bem da sua esposa. Igualmente, aqui está falando do direito da mulher, né? Mas a mulher também, igualmente, tem que tratar bem seu marido, elogiar seu marido, não humilhar ele, não fale palavras que o deixam chateado. E caso acontecer, peçam desculpas um para o outro, porque nós somos humanos e falhos, né? Ninguém é perfeito. Pode acontecer, mas caso aconteça, peça perdão ao outro e os dois orem juntos e peçam perdão a Jesus Cristo. Amém? E vocês serão perdoados e haverá paz no seu casamento. Amém? Verso 14. Ele imputar coisas escandalosas. Aqui, ó, ele estava acusando a esposa dele de coisas escandalosas, que ia escandalizar ela diante da sociedade e humilhar ela, né? E contra ela divulgar má fama, difamar, né? Maldizer, dizendo: Tomai esta mulher e tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então aqui neste caso a acusação é que ela não era virgem, né? Então ele falou que essa mulher não era pura. Hoje nos dias de infelizmente nos dias de hoje quase ninguém mais se casa virgem, né? Eu mesmo não preservei minha pureza, minha esposa também não, tá certo? Mas quando nós começamos a namorar, nem eu nem minha esposa, a gente veio do mundo, a gente não nasceu em lar cristão, né? Mas eu já era convertido.
e eu queria ter um relacionamento diferente. Eu queria ter um casamento bíblico, porque nessa época eu já estava lendo a Bíblia, né? Então eu propus à minha esposa a gente namorar de acordo com a Bíblia, né? E minha esposa não era convertida ainda, ela era católica, só que ela veio de um outro casamento que não deu certo, né? Ela sofreu muito nesse casamento e ela decidiu perguntar para o padre se ele era a favor disso, né? Ele falou: olha, o que o seu namorado está pedindo é uma coisa boa. Você, na primeira vez, você teve relação antes do casamento e depois casou com o rapaz, deu certo? Ela falou: não, né? Então, agora você está te propondo uma coisa diferente, de acordo com a Bíblia. Experimenta fazer o que Deus mandou, né? Então, olha o conselho bom que o padre deu para minha esposa, né? E a minha esposa decidiu também namorar dessa maneira. Então, nós preservamos, nós tivemos um namoro, pelo menos eu e minha esposa, nós procuramos ter um namoro cristão, tá bom? Então, antes, nós não nascemos no lar cristão, nós tivemos relação. Então, nem eu nem minha esposa já não éramos mais virgens, não era mais puro. Mas a partir do momento que eu comecei a ler a palavra de Deus e eu propus a namorar com ela e a noivar com ela, a casar com ela, a gente procurou fazer da maneira correta, tá bom? Então, tanto eu como a minha esposa tomamos a decisão de ter um namoro cristão, né? Que hoje em dia é muito difícil, tá certo? Então, nós devemos preservar a pureza. E foi muito bom, tá certo? Eu recomendo para todos, tá? Geralmente o mundo fala assim: ah, não, que você tem que conhecer a esposa, tem que namorar, ver se vai gostar, né? Ó, eu já tô há 16 anos com a minha esposa e graças a bom Deus, cada dia eu amo mais ela, né? Então, e até o meu primo também, ele casou com 18 anos e ele casou virgem, né? Ele e a esposa dele casaram virgens, santo é Deus. Eu acho lindo isso. Então, e eles casaram primeiro que eu, e tão firme até hoje. E parece que é desnamorado, santo é Deus. Então, não cai nas conversas do inimigo não, tá? Dá pra ter um namoro cristão sim, é possível, tá certo? É só a gente se propor e querer, tá? E pedir pra Jesus Cristo nos ajudar. Não é fácil, tá? As tentações vêm, mas é possível, tá? Não é uma coisa impossível. E é muito bom, tá? Se está escrito na palavra de Deus, experimenta porque é muito bom, tá? Porque quando você não tem relação antes do casamento e você namora, você está gostando daquela pessoa não pelo prazer, não só pelo ato sexual, né? Você está gostando daquela pessoa de verdade, pelas qualidades dela, pelo coração. Então, isso é muito importante, porque você vai conhecer a pessoa de verdade. Agora, quando você se entrega antes do casamento, é só aquela paixão, é só aquela coisa do momento. E depois, quando vai morar junto, aí você não conheceu nem as qualidades, nem os defeitos daquela pessoa de verdade, porque você estava empolgado pela paixão, aí geralmente os casais se acabam. Não dura muito tempo, não, tá bom? Então, sigam a palavra de Deus, porque Deus é sábio. Tudo que ele fala é melhor para nós, tá bom? Aqui, ó, verso 15. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão para fora aos anciãos da cidade, à porta. Então aqui, ó, o rapaz acusou injustamente a moça, né? E o que que o pai, quem devia que proteger a moça? O pai. É responsabilidade do pai honrar a integridade da sua filha, tá bom? Então aqui, ó, o pai da moça, junto com a sua mãe, né? Porque os pais têm que estar preocupados com seus filhos, tomarão os sinais da virgindade da moça, né? Então era costume da época, quando o casal tinha a relação, a noite de núpcias, guardar o lençol, que ficou aquela mancha de sangue, né? Quando o ímã é rompido, né? E aquilo ficava como um sinal, como se fosse um documento. Você não tem um documento de casamento? Aquele era o documento da virgindade, que mostrava a pureza da mulher, a honra da sua filha. O pai falava: não, eu cuidei da minha filha de acordo com que a palavra de Deus, que a lei de Deus ensina. E aqui está a prova, né? Então, aquilo servia como um documento. Então, ele apresentava isso para os anciãos da cidade, né? Que ficavam à porta da cidade, os anciãos. Então, eles mostravam isso à justiça. Então, se alguém está difamando a sua filha, a sua família, ou seu filho, né? Aqui está falando da proteção das mulheres, né? Mas isso aqui é para todo ser humano, tá? É porque a mulher, ela precisa do maior cuidado. Nosso Deus, o povo fala que Deus é machista, mas a Bíblia já perdi a conta de quantas leis que favorecem as mulheres, né? Então, se tem algum lugar que favorece a mulher, é na Bíblia. Porque é sempre o dever do homem cuidar dela. Se ela fez alguma coisa errada, a culpa é do homem, não é dela, tá bom? É que nem Adão e Eva. Eva pecou, mas a culpa é do Adão, que não estava protegendo a sua esposa. Onde que ele estava? A serpente foi lá tentar ela, cadê ele?
né? Ele não estava cuidando da sua esposa. Então a gente tem que cuidar do que é nosso, tá bom? Tem que cuidar da sua esposa, tem que cuidar da sua filha, tem que ficar em cima mesmo, tá? Então era para levar à justiça. Então, caso alguém prejudique seu filho, prejudique sua filha, vocês primeiro, se seu marido te agrediu ou ele está fazendo algo muito ruim contra você, você não pode ficar calado. Você tem que chegar aos seus pais que te amam, que te educaram e falar para eles: olha, está acontecendo isso aqui na minha casa e tentar resolver entre vocês. Mas se você vê que a coisa é grave, vocês têm que levar até a justiça, amém? Não é para ficar sofrendo calada não, tá bom? Se o seu marido te bate, te agride, te ofende, conte a seus pais. E se persistir, entregue à justiça, tá? Porque o dever do homem é cuidar de você e te amar, não é te agredir não, não é te humilhar não, tá bom? Verso 16. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. Então aqui o pai está com a consciência tranquila: olha, eu entreguei minha filha virgem para esse homem. Eu fiz o meu papel de pai. Só que este homem não quer fazer o papel dele de marido e está difamando a minha filha só para divorciar dela e casar com outra, né? Então, quantas pessoas arrumam motivos para se divorciar, mas porque já estão com paixão por outras mulheres, né? E isso Deus está vendo, gente, tá? Isso é pecado grave. Então, vamos nos humilhar diante de Deus, se arrependa. Se você está planejando largar sua esposa para ficar com uma mais nova, ou se você está procurando motivos para se separar, cuidado, tá bom? Porque é dever do homem cuidar da sua esposa, é para sempre, até que a morte o separe. Então, vamos valorizar os votos que vocês fizeram no casamento, amém? Verso 17. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha, que estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Então aqui ele justificava a filha dele com o sangue do dia das núpcias, Santa de Jesus Cristo, aleluia. Isso aqui simboliza demais o que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo ele defende a nossa honra. Todos nós somos pecadores e o acusador, o adversário das nossas almas, que é simbolizado por esse marido aqui, que está acusando ela de adultério, ele nos acusa de dia e de noite diante do Senhor. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos justifica pelo sangue, Santa Deus. Igual o que está acontecendo aqui. O pai justificava a virgindade da filha dela com o pano manchado de sangue. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos justifica diante do juiz, que é o nosso Deus, das acusações falsas do nosso adversário, que ele morreu por nós na cruz e pelo seu sangue precioso ele nos limpou e nós agora somos salvos em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus é maravilhosa, né? Verso 18. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. Então, ó, mentira tem castigo, pecado tem consequência, difamação tem consequência. Você difamou sua esposa, aí agora vocês se separaram e agora você está sofrendo aí. Mas eu não queria ter me separado. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, tá bom? Com as nossas ações, porque cada atitude tem consequência, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção nisso. Tem castigo. Verso 19. E o condenarão em 100 ciclos de prata. Eu estava pesquisando aqui, um ciclo de prata é o salário de um mês praticamente, né? Então 100 ciclos de prata é 100 meses de trabalho. Então ele praticamente teria que vender tudo para devolver para o pai da moça, né? Por ter mentido, né? Imagina se fosse assim ainda, as pessoas iam pensar duas vezes antes de acusar alguém falsamente, né? E os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre a Virgem de Israel. Ele será por mulher, e em todos os seus dias não a poderá despedir. Então aqui, ó, ele humilhou a esposa. Ele não tem prova de que ela adulterou, né? E o pai dela provou que ela é virgem mesmo. Ele não pode mais se divorciar dela, tá? Então é proibido. Ele tem que ficar com ela até o fim, porque ele humilhou ela, né? Então, olha como que Deus valoriza o casamento. Olha como a coisa é séria. Então, as pessoas estão largando por qualquer coisa, tá certo? Aqui, o castigo do que difamou, em vez de separar, não, era ficar junto. O homem tinha que se arrepender, se humilhar, pagar a dívida dele, ajudar a sustentar a casa do pai dele, pagando 100 ciclos de prata e tratando a mulher dele com honra, porque agora toda a sociedade está vendo que ele difamou a esposa dele e que ele tinha que agora agir de maneira correta, porque se ele insistisse no erro, as leis lá na época eram pesadas, tá bom? Porém, se este negócio for verdade
que a virgindade, se não achou na moça, aí complicou, né? Aí se a moça realmente fosse adúltera, aí Deus é justo, né? Aí tem consequência também, né? Então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras, até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então o castigo da mulher adúltera, né, que não tinha como provar a sua virgindade e ela realmente adulterou seu marido, foi pega no flagrante, né? Ela adulterou, então ela teria que ser apedrejada. Amém? E na casa do seu pai, porque era responsabilidade do pai cuidar da honra da sua filha. Se ele criou ela de qualquer jeito, solta, andando com qualquer um, e, e ela foi desonrada nesse processo, né? Então era para ser castigada, apedrejada na frente da casa do seu pai, para ele sentir a dor, que a culpa da morte da sua filha foi dele. Quantas pessoas perdem seus filhos para as drogas? Quantas pessoas perdem seus filhos para doenças sexualmente transmissíveis porque não cuidaram bem deles, não deu uma boa educação para eles, deixou eles andar com más companhias? A culpa é dos pais, amém? Então matava na frente do pai, para o pai ver, sentir aquela culpa. Nossa, minha filha morreu por culpa minha, porque eu não cuidei dela, né? Eu não eduquei ela corretamente, eu não vi com quem ela andava. Então era morta na casa, em frente da casa do pai, tá certo? Isso aqui mostra que é uma maldição. Se o pai e a mãe não educar bem seus filhos, tudo que eles fizerem de errado vai voltar para casa deles, amém? Se você não educou bem seu filho, ele encheu a cara, ele é de menor, atropelou alguém com um carro, sem carteira, a justiça não vai condenar ele, é pro pai, o pai que tem que pagar a multa, sofrer as consequências, tá bom? Porque a dor de cabeça vai vir para ele. Você não educou bem sua filha e ela saiu com todo mundo aí, engravidou, e o cara não quer nada com ela, só queria usar ela. Ela vai voltar para tua casa, você vai sofrer essa desonra. Então é muito importante o pai e a mãe honrar e cuidar da honra dos seus filhos, porque senão a desonra e a maldição volta para tua casa, amém? Aqui eu quero falar uns dados aqui que eu estava pesquisando, né? Eu peguei esses dados no jornal Correio Brasiliense, tá? Vocês sabiam que o Brasil é o segundo país com o maior número de adultérios? Infelizmente, nós estamos nessa lista aí. Segundo país. Em primeiro lugar, Holanda. Segundo lugar, Brasil. Em terceiro lugar, Argentina. São os países que mais adulteram, que mais têm adultério. Santa Deus, misericórdia. E aqui, ó, na pesquisa, fala que a maior parte dos adultérios é entre homens de 30 a 49 anos, que são casados há mais de 7 anos. Esse aqui é o perfil dos adúlteros do Brasil. E olha só o perigo de ter internet, né? 53% começaram a trair em sites de encontro. Então eles começaram a visitar sites de encontro e começaram a ver a foto das mulheres lá e viu que é fácil trair e aí começou. Aí não para mais, aí vicia, né? Aí fica feio o negócio. Então fica longe de sites de encontro, tá? Você é casado, honra tua esposa, valoriza tua esposa, tá? Não fica olhando site de encontro não, porque uma hora o inimigo te pega, tá? Fica brincando com essas coisas não. Verso 22. Quando um homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Então, no primeiro caso, se a mulher não conseguisse provar sua virgindade quando o marido a acusasse, mas sem pegar no flagrante, né, ela seria executada sozinha. Mas aqui no caso foi pego no flagrante, os dois, o homem e a mulher adulterando, os dois morreriam. Amém? E aí que vem a parte mais incrível desse estudo aqui que eu achei, né? Vamos ler aqui, ó, João, capítulo 8, do verso 3 a 11. A gente vai entender por que os fariseus eles não conseguiram atirar as pedras na Maria Madalena, né? E o que Jesus Cristo estava escrevendo na areia, Santa Deus. Tudo isso por causa desse verso aqui, ó, 22, de Deuteronômio 22, Santa Deus. Era isso que Jesus estava escrevendo na areia. Ele estava escrevendo a lei. Ele estava lembrando aqueles fariseus hipócritas que não podia condenar a mulher sozinha. Se ela foi pega no ato, no flagrante, era para condenar o adúltero, o homem, junto com a mulher. Eles queriam apedrejar só a mulher. Com certeza, o adúltero estava até entre eles lá. Devia ser algum amigo deles e eles quiseram preservar o homem e queriam castigar apenas a mulher. Aí, como Jesus Cristo veio cumprir a lei, ele não podia permitir essa injustiça, né?
E ele também veio nos mostrar a graça, né? Que agora a gente não pode mais matar ninguém, né? Agora todo mundo, enquanto está vivo, tem direito a perdão, tem direito a arrependimento, né? Então aqui vamos ver, ó. João capítulo 8, verso 3 a 11. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, ó, foi pega no flagrante, ela e o adúltero, tá bom? Não foi só ela que foi pega, os dois, só que só levaram ela para o mestre. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Olha só, eles queriam pegar Jesus Cristo, mas Jesus Cristo que pegou eles, né? Santa Deus. Ele falou: vocês são hipócritas, né? Vocês querem cumprir a lei, mas vocês não estão cumprindo a lei. Cadê o homem que estava adulterando junto com ela, né? Vocês me trazem só a mulher, né? Mas Jesus Cristo não falou nada, né? Mas Jesus Cristo já sabia que eles estavam praticando essa injustiça, né? Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar, né? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Então, Jesus Cristo ele estava escrevendo com o dedo na terra. Ele estava escrevendo, na minha opinião, essa lei aqui, ó, do Deuteronômio 22, verso 22. Quando o homem for achado deitado com mulher casada, com o marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher assim tirarás o mal de Israel. Aí, conforme ele estava escrevendo isso na areia, as pessoas viram que ele estava escrevendo a lei e que ele conhecia a lei e que eles não estavam cumprindo a lei, né? Aí eles já ficaram assustados, né? E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Todos eles estavam com pecados. Todos nós pecamos, né? Todos somos pecadores. Mas aqui Jesus Cristo está sendo específico deste pecado, que eles levaram apenas a mulher e não o casal adúltero, né? Então todos eles estavam pecando contra a lei de Moisés, né? Eles queriam acusar Jesus Cristo de não cumprir a lei, mas quem não cumpria a lei eram os hipócritas dos fariseus e escribas, né? Isso eu achei maravilhoso, é muito lindo a palavra de Deus, né? Agora aqui vamos ver os versos sobre a violência sexual contra mulheres noivas, né? Verso 23. Quando houver moça virgem desposada, né, que é noiva, né? Naquela época eles prometiam, né? Olha, você vai casar com tal pessoa. E se tivesse consentimento, eles se casariam, né? É que nem o Isaac e a Rebeca, né? Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis com pedras, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Então aqui se o homem violentasse uma mulher que era noiva, que era prometida, e essa não gritasse, né? Então os dois seriam apedrejados, tá certo? Até esse verso aqui eu me lembrei que eu vi no noticiário, numa academia, o personal, ele estava fazendo a avaliação física da moça, né? Geralmente é feito numa salinha, né? E eles tiveram relação ali dentro. E a mulher depois acusou ele de estupro. Só que ela não gritou, né? E depois tiraram porque assim, imagina, na academia, na salinha de avaliação física, se ela tivesse gritado lá, todo mundo ia lá socorrer ela, né? Mas ela não gritou, né? E depois viram as mensagens entre eles. Ele achava que ela estava dando moral para ele e que ela estava gostando, porque toda a ação que ele fazia, ela correspondia, né? Aí, certamente na hora, ela estava gostando, gostou, só que depois ela se arrependeu e denunciou ele, né? Então, é nesse caso aqui, ó. Então, a mulher ela está em consentimento. Então, nesse caso aqui, quando a mulher não grita, quando ela não reage, os dois eram apedrejados. Amém? Verso 25. E se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar, ó, a gente vê que nesse verso aqui já fala de forçar, né? No verso anterior, a mulher não reagiu, não gritou porque estava gostando e não foi um estupro, né? Mas aqui, ó, nesse verso 25, já o estupro caracterizado, né? É só quando a mulher não quer e é forçada a fazer. Isso é estupro, né? E o homem a forçar-se a deitar com ela, então morrerá. Só o homem que se deitou com ela. Olha o motivo aqui, ó. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo,
ele tira a vida, assim é este negócio. Então aqui o verso 26, ele compara o crime de estupro ao crime de assassinato, tá bom? Então aqui no Brasil, a Constituição nossa, a pena máxima é de assassinato, quando alguém tira a vida de alguém, né? Mas o estupro não é assim. Mas na Bíblia é o mesmo peso, tá? Então é a mesma pena, os dois eram punidos à morte, tá certo? Pois a achou no campo a moça desposada, gritou e não houve quem a livrasse. Agora aqui, ó, a gente vai falar sobre o relação antes do casamento, né? Olha só aqui as consequências. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não a poderá despedir em todos os seus dias. Então aqui nesse caso também é proibido o divórcio, é para sempre o casamento, tá? Então se os dois jovens lá, nenhum tá noivo, nenhum tá prometido, é, é o ficar de hoje em dia, né? Foram lá e tiveram relação. E ficaram sabendo, os pais, eles eram obrigados a se casar, né? Até uns 100 anos atrás aqui no Brasil era comum isso, né? Se o seu filho fizesse mal a uma moça, né? E tirasse a pureza dela, os pais obrigavam ele a se casarem, né? É responsabilidade. Se tivesse isso daqui ainda, o mundo não estava do jeito que está. Hoje os meninos usam as mulheres. Por quê? Não tem consequência, né? Eles estão nem aí. E as mulheres, pior que as mulheres hoje em dia estão gostando disso. Se você for pesquisar na rua, elas acham normal isso, né? O ficar, né? Então, infelizmente, o mundo está feio. Jesus tem que voltar logo, né? 30. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a nudez ou a vergonha, não sei como é que está escrito na Bíblia, né? De seu pai. Então, isso aqui, ó, por que está falando sobre esse assunto aqui? Porque ele está falando de imoralidade sexual, está falando de traição, de coisas que são terríveis aos olhos do Senhor, né? Infelizmente, isso aqui acontece, tá? Aqui está falando de um homem tomar a mulher de seu pai, a madrasta, né? Não a sua mãe, né? A mulher de seu pai. Então, relacionamento entre madrastas e enteados. Isso aqui é coisa de outro mundo, né? Mas infelizmente acontece. Acontecia até na época dos apóstolos. Quer ver? Ó? 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao 6. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então aqui o apóstolo Paulo está dando a maior bronca lá na igreja de Corinto, né? Ó, vocês estão sabendo que está tendo esse relacionamento dentro da igreja aí, entre vocês estão sabendo disso que está acontecendo, e vocês estão inchados. O pecado ele incha, ele é comparado ao fermento, né? Ele deixa as pessoas inchadas, orgulhosas, que não reconhecem os seus próprios erros. Então aquela igreja estava cheia de fermento. E o apóstolo Paulo estava aqui repreendendo essa igreja, né? E vocês não tiram essa pessoa que cometeu tal ação do meio de vós, né? Então, quando tem adultério ou quando tem esses pecados assim graves na igreja, tem que afastar a pessoa da igreja. Não pode ter comunhão com ela, porque, como está escrito, né? Não pode ter comunhão quando vai tomar o sacramento, né? Se comer em pecado é para sua própria condenação. Então tem que afastar isso da igreja, porque senão a igreja é penalizada, tá bom? Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Se a igreja não disciplina os seus membros, o próprio Senhor Jesus Cristo vai disciplinar, tá bom? Aqui olha o que o apóstolo Paulo vai falar, olha de tão grave que é. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então aqui é uma coisa bem pesada que o apóstolo Paulo está falando, né? Mas vejam que isso ele está fazendo para o bem dessa pessoa. Por que ele está entregando o corpo dessa pessoa a Satanás? Para que ele seja castigado. Como ele vai ser expulso da igreja, vai ser afastado da igreja, e as pessoas vão olhar para ele como um ímpio e não mais como um irmão, né? Ou como uma irmã. É para as pessoas orarem por ele, e como ele foi entregue a Satanás, o Espírito Santo saiu dessa pessoa e agora ele está ao dispor do nosso adversário.
Lembra quando o nosso Deus autorizou o adversário tocar no Jó, né? E só não tira a vida dele, mas autorizou tocar em tudo dele, né? O Jó era um justo, né? Não é o caso desse aqui, mas é para vocês entenderem, tá? Para a destruição da carne. Então, quando a pessoa é expulsa da igreja, tem até na igreja católica, eu acho que é excomunhão que fala, né? É expulso da igreja. E o Espírito Santo sai dessa pessoa, ele fica entregue a Satanás, ele fica entregue aos problemas da vida. E ela vai sofrer, ela não vai ser mais limpa pela palavra, ela não vai ter mais união com a igreja. Então, essa pessoa vai sofrer na carne. Mas por que o apóstolo Paulo fez isso? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Com o afastamento, essa pessoa vai ser humilhada e vai sofrer as consequências do seu pecado. E quando a pessoa sofre as consequências do seu pecado, gera o arrependimento. Ela se sente mal por isso. Hoje as pessoas pecam e não se sentem mal. Por quê? Porque não tem consequência. E continuam pecando. E isso os leva ao inferno. Mas o que o apóstolo Paulo fez aqui foi castigar essa pessoa, punir essa pessoa, disciplinar essa pessoa para que viesse o arrependimento, ela parasse de praticar este pecado e pudesse ser salva no dia do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo fez isso porque ama essa pessoa. Nosso Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, e por isso que ele disciplina a sua igreja, tá bom? Não é boa a vossa jactância. Jactância é tolerância. O nosso Deus não é tolerante, né? Hoje está muito, tem que ter tolerância, tem que ser, isso é intolerância. O nosso Deus é intolerante. Ele não tolera o pecado, amém? Não tem acordo. Deus é santo, 3 vezes santo. Não tem acordo, não dá para misturar Deus e o pecado, tá bom? Então o pecado ele é para ser erradicado do meio da igreja, tá bom? Então nós devemos ensinar o que é correto e praticar o que é correto. E caso venhamos a fazer o que é errado, nós temos que nos humilhar, pedir perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo e seremos salvos e perdoados pela sua graça maravilhosa. Amém? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aí, se você não corrigir essa pessoa que comete tal prática, outras pessoas que têm esse desejo, mas não fazem porque têm medo, eles vão ver, não dá nada mesmo, vão começar a fazer errado também. Aí a igreja fica cheia de fermento. Santo Deus. Então, que o fermento não esteja no meio de nós. Vamos afastar o fermento dos nossos corações, da igreja, da nossa família, e que nosso pão seja sem fermento, Santo Jesus Cristo. Que o evangelho que a gente se alimenta seja sem fermento e nós vamos produzir bom fruto, amém? E nosso Senhor vai nos limpar com a sua palavra. E se caso você cometeu alguma das atrocidades que está escrito aqui, adultério, fornicação, peça perdão ao Senhor Jesus, tá bom? Porque eu não nasci na igreja, eu cometi muito pecado de fornicação, né? Essas coisas. E graças ao bom Deus eu me arrependi, busquei ao Senhor na igreja e hoje, pelo sangue precioso de Jesus Cristo, eu estou perdoado. E eu tenho que vigiar e orar para não cair novamente. Amém? Esse é o dever de nós cristãos. Que a palavra de Deus abençoe a vida de vocês. Olha a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre hoje e eternamente louvado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.